Estamos aqui com Alessandro Baggio, né? A gente trouxe o Alessandro para o nosso canal, né, Alessandro? Prazer. Para a gente falar um pouco sobre a profissão dele, sobre a luthieria, né? Sim. Que é uma profissão pouco conhecida e no Brasil principalmente. No exterior é mais conhecida, né? Com né, certeza, assim, é bem divulgada, é bastante usual, né? Então, e cultural. Já é atrelado a que o músico sabe que desde que ele decidiu, ele vai precisar de um luthier e isso é muito comum fora, né? Na Europa, no Norte. Talvez a influência ou a vontade de trabalhar com instrumentos musicais vem do meu avô, o pai da minha mãe, que veio da Itália para o Brasil na década de 40, alguma coisa assim. Angelo Caliri, esse era o pai da minha mãe. E ele trabalhava muito com a parte de teclas, né? Uma especialista em piano, acordeon principalmente, mas pela escassez de profissionais no Brasil, principalmente naquela época, ele acabava trabalhando com tudo, com instrumentos de corda e tudo mais. Sempre tive uma ligação grande com música, todos os meus vizinhos, minha família inteira, meus tios, irmão da minha mãe, todos tiveram um contato, tocam algum instrumento. Aí através da TV Cultura, uma coincidência assim, estava passando alguma coisa sobre luthieria e eu fiquei sabendo do Conservatório de Tatuí. Em 2001 eu conheci, em 2002 eu fiz a prova e passei e entrei para o curso. Se chama Conservatório Dramático Musical Carlos de Campos de Tatuí. E foi criada essa escola de luthieria para abastecer de instrumentos novos e restauração, porque o volume da escola era muito grande, né? Ao total eram 3.000 alunos a escola, é uma escola gratuita, tem alojamento, bolsas de estudo, que era o meu caso, eu tinha... Duração do curso? 5 anos foi meu curso. Eram 6 vagas na ocasião, então normalmente a turma mesclada, quem está entrando, quem está nos últimos anos, estudavam com 2 professores. Foi o maestro Ludi Bertelli e Isaías Batista. Foram os meus 2 professores na ocasião. Quando se fala em luthieria, o que significa luthieria? Que funções, que instrumentos? Certo. Bom, luthier ou luthieria são palavras francesas criadas lá no século XV. Principalmente a língua francesa era usada mais para comércio, ou o latim para se etiquetar alguma coisa. Então acabou se adotando a palavra luthier. Luth em francês significa laúde e seria fazedor, feitor. Então construtor E a laúde, que era um instrumento antigo. Que é um instrumento antigo. Por que o alaúde? Porque o alaúde foi o primeiro tipo de instrumento que foi construído com padrão de tamanhos, vozes, por profissionais, por quem vivia de construir instrumentos, mesmo de forma um pouco escassa, assim, né? Artesanal, não era muito, né? Bem artesanal, mas já eram conhecidos como construtores de alaúdes, né? Mas logo isso se estendeu para todos os instrumentos de cordas, né? De caixa de ressonância, principalmente. Hoje também as guitarras também são feitas por luthiers, né? Mas as funções, no modo geral, o padrão de construção, o que se usa para restauro, técnicas são a mesma no mundo todo, né? Ou deveria ser pelo menos, né? O luthier tem que estar onde existe trabalho para ele, onde a música é bem fomentada. Por exemplo, uma cidade que tem uma orquestra. É dali que você tem muitos músicos da área de corda e geralmente são professores de música. Então, desses alunos, a maioria realmente tem um interesse grande em se profissionalizar ou estudar de verdade música. E isso consome também, né, o trabalho de luthier. Eu vim me dedicando a trabalhar com construção e restauração, não como comércio, não pensar como loja de nada, da família do violino. Realmente Seria violino, a viola, violoncelo e o contrabaixo. Eu também trabalho com bandolins, também alguns instrumentos para grupo de choro. O processo é assim. Normalmente o luthier
tem um padrão de madeira que ele gosta de trabalhar. Em todos os casos, os instrumentos tradicionais, eles são feitos com madeiras europeias. Você tem aqui, separou aqui, né? Essa aqui, Eu vou deixar o arco aqui. essa aqui seria Isso seria um violino, bloco né? de madeira. Como é que chama a madeira? Essa madeira se chama em italiano acero, mas é conhecido como maple também, né? No Brasil é conhecido como plátano, mas não tem essa mesma figura. Tá. Isso aqui seria a lateral, a Esse parte... é o fundo do violino, que vai ser dividido em duas partes aqui. É feito um corte e faz o espelhamento. Se cola para um lado está exatamente, né, tem uma simetria e a mesma aparência. Não é um aproveitamento, não é assim que se faz. Existem peças inteiras, mas é muito difícil conseguir uma peça para um fundo inteiro com as linhas perfeitas Então, de um por lado ao isso outro. que separa mesmo. É né? feito um corte do fundo Você emendado, e né? você tinha comentado também que praticamente vai tirando depois tudo à mão, né? Esse bloco ele tem a altura necessária para fazer a bombatura, né? E o corte que precisa, mas normalmente mais de 90% dela é descartada. Bom, essa aqui então é o fundo, e esse fundo vai ser bipartido, colado, recortado, é um corte de contorno, e ele é esculpido, né? Então aqui, por exemplo, Aqui a madeira aqui dela ficou emendada aqui. emendada. E o primeiro procedimento é fazer a escultura da bombatura. Você define que modelo você vai fazer do violino. Algo perto de pronto para envernizar, né, sem muito exagero, você escava o fundo. E isso aí tem uma medida, com tem uma a ferramenta ferramenta também, né? própria. Depois que é feito o recorte, você prende isso aqui na bancada, é feita a escultura, é feito nesse sentido. E terminado com essas pequenas plainas aqui, né? Fazendo esse movimento. E Como é que chama esse instrumento? é uma plaina de dedo. Algumas máquinas nos ajudam a tirar o trabalho bruto, mas o trabalho do luthier começa mesmo no quase, vamos dizer assim, né? Ele está com a forma do violino, aí é o luthier que termina. Acho que a parte mais difícil de se entender quando se faz um primeiro violino é entender, modelar uma voluta, esculpir uma voluta com a mão, porque a única referência que tem realmente é o corte lateral, que você olha e vê mais ou menos esse giro. A voluta, ela a princípio, ela tem, pensa-se que ela tem duas inspirações, que é o caracol mesmo, que em italiano se chama chiocciola, Cavalo, né? e é um pouco também desse desenho do cavalo marinho, mas também as plantas da família da samambaia, dessas de floresta, o broto dela é exatamente esse desenho. Olha aí. Você pode colocar do lado, ela lembra muito bem esse dorso todo e inclusive a quantidade de voltas. Antes disso ser voluta, isso era muito feito em entalhe de móveis. Entalhe difícil, é até uma prova de qualidade de trabalho, né? O nosso canal, Bajo, se chama Abrindo Caminhos. E foi com essa intenção de abrir caminhos, né, nessa sua profissão, para as pessoas entenderem, para a gente também entender, que a gente convidou você nesse dia Que bom. para falar, prestar esses esclarecimentos, dessas informações, e as pessoas também conhecerem o teu trabalho, né? Que é um trabalho assim tão bonito, tão assim, um trabalho já antigo, né? E que com essa modernidade muita gente talvez não conheça. Então Bajo é um morador de Ribeirão Preto, né? Hoje sim, Vai já ser com pai família constituída Vai ser agora. pai do Lorenzo. Bom, eu agradeço muito, né, a aceitação do meu trabalho, e também agradeço muito o convite de ter feito essa entrevista, né? E a gente já conversou outras vezes, agora de uma outra forma. E esse instrumento, ele vai propagar o meu nome, a minha profissão, por onde ele passar. A linguagem, como da música e como da luteria, é universal, né? Isso bem feito é reconhecido em qualquer parte do mundo. O Brasil tá chegando agora aí, né, realmente sempre teve bons músicos, mas agora bons profissionais da luteria, né? Tem bastante gente atuando. É isso aí, gente. Obrigado. Tá? Sucesso com o Lorenzo. Obrigado, A Sandro. Fabiana e na tua profissão. Obrigado. Show de bola. Obrigado. É isso aí, mano. É isso aí. Muito bom. Aprendi muito.
esse trabalho também não seria completo, não poderia ser executado se não fosse o nosso amigo Osami Nakamura, que está aqui presente, nos ajudando a fazer esse trabalho, e a Ana Beatriz, né, Ana Beatriz? Também está aqui, Ana Beatriz, que é minha filha. E é isso aí, gente.